Olá pessoal, eu tenho tido a oportunidade nos últimos anos de viajar no Brasil e fora do Brasil, visitando países, atendendo conferências, participando de congressos, e eu tenho percebido um interesse crescente dessa nova geração pelo estudo da Palavra de Deus. A quantidade de jovens em busca de ensinamento e conhecimento mais aprofundado da Palavra de Deus é muito grande no Brasil e em muitos outros lugares do mundo. Aqui no Rio de Janeiro tive oportunidade de participar essa semana de um encontro de jovens no num evento promovido pela Escola de Princípios Filactérios. E aqui eu encontrei esse fenômeno mais uma vez. Uma grande quantidade de jovens procurando conhecer a palavra de Deus, aprender mais sobre ela e viver de acordo com a palavra de Deus. Isso que nós estamos vendo hoje é muito parecido com o que aconteceu há 500 anos, quando a Reforma Protestante aconteceu. Gente, eu queria de coração agradecer o convite para estar com vocês aqui essa noite, agradecer ao pastor Rafael a oportunidade que me deu de estar com vocês. E para mim é uma grande honra, é um privilégio. Eu não tenho alegria maior do que quando Deus me dá a oportunidade de abrir a palavra e expor aos irmãos, amigos, aquilo que eu entendo é a revelação de Deus para nós. Esse é o meu chamado, é isso aquilo que Deus me chamou para fazer. E é uma vida até meio que interessante, né? A gente passa, minha vida toda tem sido em torno de um livro. Ler esse livro e dizer para as pessoas o que é que eu entendi que esse livro está dizendo. Aí as pessoas fazem perguntas, eu volto para esse livro, estudo o livro de novo, dou respostas e as pessoas querem saber mais coisas. Eu acho que se Deus tirasse esse livro, eu não sabia mais o que fazer da vida, não é? Porque ela tem sido, de fato, vivida em torno da palavra de Deus desde que Ele me chamou, quando eu tinha 22 anos de idade. Tinha feito engenharia elétrica, estava fazendo desenho industrial na Universidade Federal de Pernambuco, e quando Deus me alcançou pela sua graça, e eu nem terminei o curso, tal desejo de... Eu me lembro que eu aproveitava os intervalos de aula lá na Universidade Federal, tinha ganhado um Novo Testamento dos Gideões, aquele testamento cinzento, pequenininho, e nos intervalos eu subia lá para o último andar do prédio e ficava sozinho, só devorando a Bíblia, lendo, não queria parar mais. E finalmente eu entendi que Deus tinha me chamado para me dedicar a esse livro, a tentar entendê-lo, aplicá-lo à minha vida e transmitir a mensagem dele para outras pessoas. Então nem terminei o curso, de lá eu já saí para pregar, para plantar igrejas, para evangelizar, e é nisso que Deus tem me mantido ocupado até o dia de hoje. Por isso, quando tem uma oportunidade como essa, eu fico muito grato a Deus, fico muito feliz em fazer parte do que está acontecendo no Brasil. Semana passada eu estava dizendo ao Rafael, semana passada eu estava na conferência da Fiel para líderes em Águas de Lindóia. Lá estava o Mark Dever e tinha o Gilbert, tinha muitos pastores de fora e tinha um da República Dominicana chamado Miguel Núñez, que eu não conhecia. E conversando com ele, ele fala naturalmente espanhol e ele ministra na América Latina, desde o Chile até em cima, na Costa Rica, Panamá, até chegar no país dele. E ele me contou coisas espantosas que eu nem imaginava que estava acontecendo na América Latina. A quantidade de jovens, muitos jovens, eventos de milhares e milhares de jovens reunidos para ouvir a palavra de Deus. O uso das mídias sociais para isso. Eu conheci um rapaz nessa conferência chamado Henrique Oriolo, um argentino, que veio acompanhando Miguel Núñez. Ele tem um blog chamado Soldados de Jesus Cristo, que tem 1.700.000 seguidores. 1.700.000 seguidores. E é um blog dedicado às doutrinas bíblicas, às grandes doutrinas da graça. E publica material bíblico de boa qualidade. Então eu fiquei impressionado com o que está acontecendo no mundo hoje, porque esse fenômeno, esse interesse dos jovens pela palavra de Deus
está acontecendo não somente no Brasil, mas até para minha surpresa, eu nem imaginava, em toda a América Latina. E nós temos informações de que isso vem acontecendo no que eles chamam do Sul Global. Até 25 a 30 anos passados, o centro geográfico do cristianismo estava no hemisfério norte, dividido entre Europa e Estados Unidos. Mas aconteceu pela primeira vez em 2000 anos de história uma movimentação geográfica do centro do cristianismo que desceu do hemisfério norte e agora está naquilo que eles chamam do Sul Global, que é composto pela América Latina, a América Central, Brasil, China, Coreia, parte da África, parte da Índia, toda aquela região que está abaixo do Equador. Hoje, eles dizem, é apenas uma questão de tempo, mais poucos anos, e o número de cristãos no Sul Global já vai superar o número de cristãos no Hemisfério Norte pela primeira vez em 2000 anos de história. E também o número de missionários que são enviados pelo Sul Global já é igual ou maior dos missionários que são enviados do Hemisfério Norte para cima, e também a concentração financeira, os recursos envolvidos nessa movimentação se aproximam rapidamente dos números, das cifras que a gente tem no Hemisfério Norte. Então nós temos o privilégio de fazer parte, de assistir durante a nossa vida, eu não sei se vou chamar de avivamento ainda, mas alguma coisa está acontecendo em escala mundial. Em escala mundial, o interesse, especialmente no Sul Global, não é, do interesse renovado das pessoas, particularmente a geração jovem, pela palavra de Deus, para entender a palavra de Deus, buscar a palavra de Deus, aprender mais a respeito dela. Isso está, de fato, em todo lugar. Então, eu vejo isso aqui, um momento como esse, como parte desse movimento que está acontecendo no mundo todo. E fico muito feliz de poder estar vivo, não sei quanto tempo mais, mas de poder ainda viver nessa época e presenciar esse mover de Deus no mundo inteiro. Muito bem. O evento de hoje à noite, ele é patrocinado, guiado, foi imaginado e dirigido pela Escola de Princípios, não é isso, pastor? Escola de Princípios, o nome está dizendo, tem como objetivo tratar dos fundamentos da vida cristã, dos princípios que devem reger a vida cristã. E o pastor Rafael me deu a liberdade de escolher o tema. E eu pensei num tema bastante geral, mas sempre muito atual, que é a questão a questão da nossa luta contra o pecado. De que maneira nós podemos lidar com o pecado e podemos vencê-lo. E assim, para usar uma linguagem que é conhecida de muita gente, hoje à noite eu vou profetizar vitória. Certo? Só que é vitória sobre o pecado, tá? Que é a vitória mais importante de todas, não é? Então, segura aí, meu irmão, que a profecia vai ser essa daí. Receba, tá? Essa profecia E eu queria falar a partir de Romanos capítulo 6, do verso 1 até o verso 14. Na verdade, não sei se vou chegar até o verso 23, mas se chegar até o 14 já está de bom tamanho. Eu vou ler a passagem. Palavras do apóstolo Paulo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos,
sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Preste atenção, especialmente essa declaração de Paulo no verso 14, em que ele diz que o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado não terá domínio sobre vós. Esse é o desejo do nosso coração, é o desejo de todo crente verdadeiro. Não ser dominado pelo pecado, não viver debaixo do controle do pecado, não viver debaixo da influência do pecado, mas viver uma vida de liberdade e de santidade a serviço de Deus. Embora esse seja o nosso desejo, nós nos deparamos com muitas dificuldades no dia a dia para experimentar esse tipo de vida que Paulo está falando aqui. Ele fala de uma vida em que o pecado não tem domínio sobre nós. Mas o que acontece conosco é que nós nos deparamos com uma realidade bem diferente. O dia a dia vai mostrar, às vezes, infelizmente, que nós estamos longe de conhecer isso aqui. Porque o dia a dia vai revelar que nós mentimos, que nós cobiçamos, que nós tememos o homem, que nós nos angustiamos, somos incrédulos, que nós praticamos imoralidade, somos desonestos, tropeçamos em palavras, nos omitimos de fazer uma série de coisas que nós sabemos que devíamos fazer, e o saldo, às vezes, é de derrota. E nós entramos naquela rotina do peca, confessa, cai, levanta, e perdemos a alegria de servir a Deus, a alegria da salvação, perdemos aquele gozo íntimo de viver em comunhão com Deus e de desfrutar de uma vida de santidade. Eu não vou falar, e com certeza não é isso que o apóstolo Paulo está falando, de uma vida de perfeição. Há dentro do cristianismo algumas linhas de pensamento que vão dizer para você que é possível você chegar a um nível de experiência em que você entra num estado de perfeição moral e ética, em que seu amor a Deus é tão grande que supera qualquer amor ao pecado, e você entra nesse estado de perfeição. Esse pensamento, ele é muito antigo dentro da igreja, a gente chama de perfeccionismo, não é cristão, a doutrina da perfeição cristã, mas quem o popularizou alguns séculos atrás foi o movimento metodista wesleyano, com base nos pensamentos de João Wesley. Wesley acreditava na experiência do amor perfeito, e que era uma espécie de batismo com o Espírito Santo, em que o crente era introduzido a um estado espiritual tão elevado que ele não tinha mais vontade de pecar, não tinha mais nenhuma disposição para pecar, e ele então vivia nesse estado de santidade. É bastante questionável se a Bíblia de fato nos oferece uma vida de santidade onde o pecado ele não está mais presente e onde nós podemos viver uma vida isenta do pecado. Eu penso que o mais real e o que está mais de acordo com a Bíblia é que o que a Bíblia nos oferece é uma vida em comunhão com Cristo, onde o pecado pode ser dominado, mas que isso não é um estado de perfeição. Eu gosto de ilustrar isso aqui contando um episódio que aconteceu na minha vida quando eu estava estudando na África do Sul. Morei 1 ano na África do Sul. Eu fui fazer uma universidade da Igreja Reformada Holandesa lá na África do Sul. E enquanto eu estava lá como estudante de teologia, junto com minha esposa, nós fizemos bons amigos lá. E um deles uma vez nos convidou para fazermos uma viagem, saindo lá do centro da África do Sul, onde nós estávamos,
perto da cidade de Joanesburgo, que é uma das capitais da África, e nós tínhamos que descer até o sul e passar por um deserto muito bonito, chegar na cidade do Cabo, que é uma das cidades mais bonitas do mundo, que é o extremo sul do continente africano, e de lá subir, fazer o caminho de volta pela costa do Oceano Índico. Foi uma das viagens mais bonitas que eu já fiz na minha vida. O continente africano é maravilhoso, é lindo o continente. E a viagem foi mais ou menos uns 5.000 quilômetros. E eu me lembro quando a gente voltou para casa, que um amigo que não tinha ido, mas amigo nosso, comentou, fez perguntas sobre a viagem, o que a gente tinha gostado, o que é que não tinha. Em uma certa altura, né, pergunta de homem, né, perguntou sobre o carro, se o carro tinha dado problemas e se foi tudo bem. E eu respondi para ele que o carro, que era de um amigo nosso, né, se comportou muito bem, não deu problema nenhum, furou um pneu. E a questão, o que é um pneu furado em 5.000 quilômetros? Não é isso? O que é um pneu furado em 5.000 quilômetros? Então, se o seu pneu fura a cada 50 metros, alguma coisa está errada. Alguma coisa está muito errada. Se vocês estão entendendo a minha analogia, o que eu estou dizendo é que a vida cristã que a Bíblia oferece, de vitória sobre o pecado, não é uma vida de perfeição absoluta, porque o próprio apóstolo João ele vai dizer, se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas o fato, mais adiante ele vai dizer no capítulo 2 da primeira carta, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Contudo, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, o que a Bíblia nos oferece é uma vida de possibilidade de santidade em que o pecado não nos domina. E quando ele acontece, tem que ser acidente e exceção. Um pneu a cada 5.000 quilômetros. Então, nós temos que aqui cuidar para não cair em dois extremos. O primeiro, um pneu pensar que é normal o pneu furar a cada 50 metros e que essa é a vida cristã. Você viver todo dia caindo em pecado e todo dia confessando o pecado, pedindo perdão a Deus. Então, definitivamente, isso não é a vida cristã que nos é oferecida. Mas no outro lado está o extremo de que você nunca mais vai precisar confessar pecado, que é o extremo do perfeccionismo. No meio está a verdade bíblica, que há um padrão de vida cristã em que o pecado não tem domínio sobre nós. E quando ele acontece, é um acidente. Isso significa que, do ponto de vista bíblico, o cristão nunca poderia ser conhecido como um mentiroso. Não. Ele não pode ser conhecido como um pão duro, como um egoísta, como um cara bruto, rude, que não tem amor, como um cara ranzinza, um cara de temperamento explosivo, um cara que fica irritado, que vive criticando. Ele não pode ser conhecido por isso, por algum defeito que ele comete o tempo todo. Quando isso acontecer, sempre deveria nos pegar de surpresa, porque não é isso que nós somos em Cristo Jesus. Pecado sempre deveria ser um acidente, mas nunca aquilo que nos define. Fulano é um linguarudo. Então, ou ele é crente ou ele é linguarudo, mas ele não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Fulano é um imoral, ou ele é imoral ou ele é crente. Ele não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. É isso que Paulo está falando aqui, quando ele diz: o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado não terá domínio sobre vós. Então, aqui é uma promessa de vitória que nos é dada na Escritura. E há muitas outras promessas como essas que nos sinalizam nesse caminho, de que nós deveríamos buscar da parte de Deus viver essa vida de santidade, em que o pecado ele não tem domínio sobre nós. Mas o que nos interessa agora, em seguida, é saber o que é que nos leva a viver essa vida. Como é que ela pode ser alcançada? Que é exatamente o que Paulo começou a explicar desde o verso 1. O verso 14 é somente a conclusão do argumento, né? Tanto é que ele diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós. O porquê aí está dando a razão de tudo que veio antes. Está explicando, é quase que a conclusão do pensamento dele. Mas o que é que levou Paulo a isso? Ou de que maneira nós podemos aprender
a viver uma vida em que o pecado não terá domínio sobre nós. Então vamos analisar o pensamento do apóstolo Paulo na expectativa de que esse livro que foi inspirado por Deus, ele abra os seus tesouros e que o Espírito Santo nos conduza na compreensão dele e que nós, nessa noite, possamos aprender mais um princípio da vida cristã que é fundamental, que é como viver essa vida maravilhosa de vitória sobre o pecado. Paulo introduz o assunto no verso 1 com uma pergunta retórica. Ele faz a seguinte pergunta: o que é que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Por que Paulo fez esse tipo de pergunta? É porque antes ele tinha dito, no capítulo 5, ele tinha dito coisas do tipo assim: onde o pecado abundou, superabundou a graça. No capítulo 5 ele faz uma comparação entre Adão e Cristo. E a comparação sempre é favorável a Cristo. Pelo pecado de Adão, a raça humana caiu. Mas, pela obra de Cristo, muitos serão salvos e perdoados. Através de Adão, todos foram feitos pecadores. Em Cristo, muitos serão feitos justos. Por quê? Porque nós não estamos debaixo da lei, mas nós estamos debaixo da graça, diz o apóstolo Paulo. E aí ele já imagina um judeu que é seguidor da lei de Moisés e que entendia que a salvação era pela obediência à lei, guardar as obras da lei. O judeu então já diria assim: Paulo, então peraí, você está dizendo que a salvação e a vida eterna é mediante a fé em Jesus Cristo. Ora, se é mediante a fé, então não é pelas obras. E se não é pelas obras, não é pelo que eu faço, significa que se eu tiver fé, eu posso viver de qualquer maneira, porque Deus não vai me condenar. Eu tenho fé. Não é pela fé a salvação? É pela fé. É por obras? Não, não é por obras. É por merecimento? Não é por merecimento. Então, se eu tiver fé em Jesus Cristo, não importa de que maneira eu viva, eu vou ser salvo de qualquer jeito, porque o que salva é a fé e não o procedimento, não a conduta. Então, os judeus já estavam dizendo para Paulo, esse evangelho da graça, ele acaba sendo uma licença para a pessoa viver no pecado. Porque na hora que você diz assim, a salvação não é pelas obras, a salvação não é pelo que eu faço, a salvação não é pelo meu merecimento, você vai dar às pessoas uma desculpa para elas continuarem pecando, ao mesmo tempo em que elas dizem, eu sou salvo pela fé. E, gente, essa é uma acusação que foi feita pelos judeus quando Paulo começou a pregar o evangelho da graça. Paulo, se você tirar a lei, se você tirar a obrigação das pessoas guardarem a lei de Deus, de se salvarem pelo merecimento, você vai provocar nelas o desejo de ir para o pecado, porque elas sabem que não vai ser pelo que elas fazem. E, enfim, o evangelho vai acabar sendo uma doutrina, o evangelho da graça acaba sendo uma doutrina que abre a porta para a imoralidade. Essa era a acusação que estava sendo feita para o apóstolo Paulo. E, na verdade, essa acusação ela foi feita muito tempo depois pela Igreja Católica, quando começou a Reforma Protestante e Lutero começou a dizer sola gratia. Ou seja, a salvação é somente pela graça, é pela fé, é por Cristo Jesus. E tem até um episódio em que Lutero foi confrontado por um dos defensores do papado, em que o apologeta católico disse a Lutero, Lutero, você está tirando a lei da vida, do evangelho. E se você tira a lei do evangelho, o que você vai colocar no lugar? A resposta de Lutero foi Cristo. O homem só precisa de Cristo. Ele não precisa de mais nada. Essa é a resposta famosa de Lutero a esse questionamento. O tempo passou e entre os cristãos, mesmo de cunho evangélico, essa ideia ela continuou durante muito tempo e continua até o dia de hoje. Você até hoje encontra pessoas no meio evangélico que interpretam errado a graça do evangelho e pensam que porque a salvação é pela fé, sem as obras da lei, e que nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé, elas podem então viver uma vida de imoralidade.
eu fiquei algum tempo atrás, eu fiquei profundamente surpreso no tempo do Orkut ainda. Acho que vocês não eram nem nascidos ainda, né? Quando tinha o Orkut. Quem lembra do Orkut aqui? Levanta a mão. Então tinha uma comunidade no Orkut de presbiterianos que defendia, e isso faz aqui o quê? Uns 20 anos, que o pessoal se dizia assim, reformado, seguindo as doutrinas da graça, mas achava que, por exemplo, ir para a cama com a namorada, normal, sexo livre, absolutamente normal. Isso não afeta a nossa salvação. A questão da homossexualidade também é absolutamente normal. Ir para a noite, beber até cair bêbado, feito um gambá, então isso era perfeitamente normal, porque a salvação é pela graça, e uma vez salvo, salvo para sempre. Não importa o que você faça, sua salvação está garantida. Gente, eu fiquei tão surpreso com aquilo, né? Mas para mostrar que isso, até hoje, você vai encontrar celebridades aí nas mídias sociais e que tem blogs e tudo mais, defendendo essa liberdade, né, que a gente pode, o jovem pode viver de maneira livre, praticar sexo com a sua namorada antes de casar, fazer um test drive para ver se o casamento vai dar certo. Eu uso essa expressão, né? E outras liberdades, né? Porque é graça, é graça. Olha a reação do apóstolo Paulo quando esse assunto foi insinuado, né? O Paulo sabia que esse assunto ia ser liberado, ou pelo menos confrontado. Ele disse: o que é que diremos, pois, à luz do que eu falei, de que a salvação é pela graça e que a graça é maior do que o pecado? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Porque o raciocínio é esse: se a salvação é pela graça, quanto mais pecador você é, maior a experiência da graça que você vai ter. Porque a graça que Deus usa para perdoar uma pessoa que é direitinha é bem menor do que a graça que vai ter que usar para um pecador miserável, alguém que vive na imundícia e na imoralidade. Então, a tese é a seguinte: se onde abundou o pecado, superabundou a graça, vamos pecar. Porque quanto mais a gente peca, maior a experiência da graça de Deus. Mais você vai experimentar do perdão de Deus. É isso que o pessoal estava insinuando, né? Daí a pergunta de Paulo: permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Olha a resposta dele no início do verso 2. De modo nenhum. É impensável para o apóstolo Paulo que uma pessoa que foi salva pela graça, ela use a graça como desculpa para viver no pecado. Na cabeça de Paulo não bate. Porque a graça para Paulo, ela não é somente a graça que nos traz o perdão de pecados, mas é a mesma graça que nos traz a libertação do domínio do pecado. A graça faz essas duas coisas. Ela não é somente para perdoar a culpa dos meus pecados, mas ela vem para me libertar do domínio e da corrupção do pecado no meu coração. Daí a resposta dele: de modo nenhum, impensável, isso de alguém que foi salvo pela graça viver ainda no pecado, como se isso fosse uma maneira dele experimentar mais e mais do perdão de Deus. Em outras palavras, o que você tem aqui é o apóstolo Paulo combatendo o que a gente chama dos libertinos. O Evangelho nos traz liberdade, mas uma coisa é a liberdade e outra é a libertinagem. Libertino é quem usa a graça de Deus como capa para libertinagem. O Evangelho nos liberta, mas nos liberta do pecado para que nós sirvamos a Deus e as outras pessoas. Mas não para vivermos, mas não é uma liberdade para nós servirmos às paixões do nosso coração. Muito bem. Depois de dizer que, de modo nenhum, Paulo não aceita isso, que a graça leve ao pecado, ele introduz a base da sua afirmação. Por que é que para o apóstolo Paulo é impensável que um cristão verdadeiro viva no pecado? Está no verso 2. Ele pergunta: como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Como é que você vai viver para o pecado? Você está morto para o pecado. Como você vai viver para o pecado? Você está morto para ele. E aí vem aquela grande interrogação: eu?
morto para o pecado? Ao contrário, Paulo, o pecado parece muito vivo dentro de mim. Como assim? Né? Você está morto para o pecado. E aí, a partir do verso 3, Paulo explica a declaração dele, que ele está fazendo aqui. Que todo cristão verdadeiro está morto para o pecado. Por isso que ele não pode continuar mais na prática do pecado, porque ele já morreu para o pecado. E aí vem a grande pergunta, mas então, quando foi que isso aconteceu? Porque eu não estou sentindo isso, não. Não é essa a minha experiência. Então, quando é que eu morri para o pecado? E a resposta de Paulo, a partir do verso 3, é a doutrina da nossa união com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. O que Paulo vai dizer aqui é que todo cristão verdadeiro foi incluído por Deus na morte de Cristo e na ressurreição de Cristo. Nós morremos em Cristo. Nós morremos para o pecado quando Cristo morreu na cruz. E quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele para uma vida nova, para o serviço de Deus. Ou seja, a base da santidade e da santificação é a morte e a ressurreição de Cristo e a minha união com ele. Para a gente entender isso aqui, nós temos que voltar para o capítulo 5, onde Paulo faz a comparação entre Adão e Cristo. É um capítulo bastante conhecido. Eu não vou ler, entrar nos detalhes, mas eu vou partir aqui do pressuposto que vocês têm aquela passagem na cabeça. No capítulo 5, o apóstolo Paulo começa a tratar da questão, ainda está tratando da questão da justificação. Como é que Deus justifica o pecador? E aqui ele explica que Deus justifica o pecador, ou seja, Deus resolve o problema da culpa do pecado, da mesma forma como o pecado começou. Como é que o pecado entrou no mundo? Deus criou o homem, à sua imagem e semelhança, criou um casal. Esse casal era o representante de toda a humanidade. Nós estávamos todos em Adão. Note que Deus criou o homem diferente de como ele criou os anjos. Os anjos foram criados individualmente e existem hoje tantos anjos quanto existiram quando Deus os criou no princípio. Bilhões de anjos. Eles não aumentam de número, porque eles não se multiplicam. A raça já foi criada pronta de anjos. Mas com os homens foi diferente. Deus criou um casal e desse casal viria o restante da raça humana. Portanto, toda a raça humana estava no casal. Estávamos todos lá em Adão. Portanto, o que aconteceu com Adão passou para toda a sua descendência. Quando Adão caiu, ele se tornou culpado e corrompido. E como resultado, toda a descendência deles já nasce culpada e corrompida. Se você me perguntar, pastor, o que é que eu preciso fazer para ir para o inferno? Resposta é, nada. Você já está a caminho. Normalmente, desde o momento que você nasceu, você já está a caminho. Que nós nascemos filhos da ira, filhos da perdição, Efésios capítulo 2. Nascemos filhos da ira e filhos da perdição. Recebemos a culpa. A culpa de Adão foi imputada a toda a sua descendência. Então, foi assim que o pecado e a morte entraram no mundo, quando o primeiro casal caiu e com ele toda a sua descendência. Nós fazemos parte de uma raça que recebe como herança a culpa e a condenação e a corrupção do nosso coração. Então, foi assim que o problema aconteceu. Como é que Deus resolveu o problema? Mandando um segundo Adão. Mandando um segundo representante de raça. E é isso que Jesus Cristo é. Ele é o segundo Adão. É assim que Paulo chama ele lá em 1 Coríntios 15. Ele veio fazer certo o que o primeiro Adão fez errado. E onde o primeiro Adão errou, o segundo acertou. Ele foi tentado lá no deserto, pelo mesmo diabo, não caiu. E da mesma forma que a desobediência de Adão trouxe morte para toda a sua descendência, a obediência do novo Adão trouxe vida a todos aqueles que estão ligados a ele. Então, é dessa forma que Deus resolve o problema do pecado. Só que isso não se aplica somente à culpa, perdão de pecados, mas também a resolver o problema fundamental nosso,
que é o pecado. Nosso problema não é tanto os pecados é aquilo que nós fazemos, mas o problema principal é o pecado, aquilo que nós somos, que está dentro de nós. Mas Cristo também resolve isso. Também resolve isso. O que está por detrás dessa afirmação de Paulo aqui é exatamente esse conceito de que Jesus é o cabeça de uma nova raça. Se alguém está em Cristo, o que é que Paulo diz? É uma nova criação. É isso que está no original grego. Se alguém está em Cristo, ele é nova criação, ktisis no grego, que significa essa nova humanidade que Deus está fazendo, que Paulo se refere em Efésios como sendo um novo homem. Lembra lá? Que ele diz assim, que Deus em Cristo está fazendo surgir um novo homem, composto de judeus e de gentios, é a nova humanidade que surge com Jesus Cristo, que são aqueles que serão salvos pela fé nele e que herdarão a vida eterna e o mundo que Deus prometeu aos que são seus. Então, é com base nisso que Paulo está dizendo aqui. Vocês não podem viver pecando porque vocês estão unidos a Cristo, na morte de Cristo e na sua ressurreição. Então, da mesma forma que Cristo morreu para o pecado, vocês morreram também. E da mesma forma como ele ressuscitou para Deus, vocês ressuscitaram também. Isso aconteceu, gente, há 2000 anos. Vocês não eram nem nascidos, nem eu, né? Obviamente. Nós não éramos nascidos. Então, não é uma questão de você sentir, é uma questão de você acreditar. Que Deus está dizendo aqui que você morreu com Cristo para o pecado. Se você é de Cristo, a história de Cristo é a sua. Ou seja, quando ele morreu naquela cruz do meio, na da direita e na esquerda, cada um tinha um ladrão, não é? Mas naquela cruz do meio, aquele que estava morrendo ali, estava levando com ele milhões e milhões de pessoas, que estavam sendo crucificadas com ele, ele sendo o representante delas. É por isso que nós dizemos, Cristo morreu em meu lugar, porque ele estava me representando ali. Então, eu morri com Cristo há 2000 anos atrás. E você, se é de Cristo, morreu com ele. Daí agora você pode entender a declaração de Paulo aqui no verso 2. Como viveremos para o pecado, nós os que para ele morremos. Já morremos para o pecado, irmãos, em Cristo Jesus. Como é que a gente vai continuar a viver no pecado, se nós já estamos mortos para o pecado? E aí ele elabora do verso 3 até o verso 5, mais ou menos dizendo assim, ele explica, tudo isso que eu falei, não é? Na verdade é baseado nessas palavras de Paulo. Ele vai dizer, vocês porventura ignoram isso? Que o batismo, ele nada mais é do que uma expressão dessa verdade, de que vocês foram batizados em nome de Jesus Cristo. E o que é que o batismo representa? Exatamente isso, a nossa identificação com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Se não, vamos ler de novo. Olha. Verso 3, porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Que é isso que o batismo representa. União com Cristo, na morte e na ressurreição. Aí ele conclui no verso 4, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. É isso que Deus quer de nós, que nós andemos em novidade de vida. Foi para isso e por isso que Cristo ressuscitou dos mortos. Ele, ao ressuscitar dos mortos, ele venceu a morte, o mundo, o pecado, Satanás, e ele agora livre, ele vive para Deus, ressuscitou para o serviço de Deus, para a glória e honra de Deus. E nós estamos unidos a Cristo, não só na sua morte, mas também na sua ressurreição. Então, a morte de Cristo é a base para a gente não viver pecando. E a ressurreição dele é a base para uma nova vida, que Paulo chama de viver em novidade de vida. Uma vida diferente, uma vida distinta daquela vida em Adão, que era marcada pela corrupção e pelo pecado. Verso 5 ele repete a ideia. Se fomos unidos com ele, na semelhança da sua morte,
certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ele quer dizer, semelhança aqui é uma analogia, não é? Da mesma forma, semelhantemente à morte de Cristo, semelhantemente nós morremos para o pecado. E semelhante à sua ressurreição, nós também vivemos em novidade de vida. Se você participa de uma, participa de outra. Se você morreu com Cristo, você também ressuscitou com Ele. Ou seja, aqui está a base para a gente viver uma vida santa. Perceba então que esse fato acontecido há 2000 anos atrás, ele se torna a base da sua experiência diária hoje. Como é que eu posso viver uma vida em que o pecado não tem domínio sobre mim? Então já descubra, não é pela sua força, não é pela sua intenção, não é pela sua decisão, não é pela sua força de vontade, não é pela sua disciplina, não é por nada que você faça, mas por um ato de Deus há 2000 anos atrás. Essa é a base não somente da salvação, mas também a base da santificação. Nós somos santificados da mesma forma que nós fomos salvos, pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Por isso, Paulo diz, é impossível, quer dizer, um crente viver no pecado de modo nenhum. Isso contradiz o que é que Deus fez por nós e o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Tá bom, isso foi o que aconteceu há 2000 anos atrás. Então não é uma questão de você sentir, é uma questão de você crer. Crer. Receber essa declaração. Agora, como é que em termos práticos eu vivo isso? Porque isso aconteceu há 2000 anos atrás. Como é que eu me aproprio disso? Como é que eu vivo isso no dia a dia? E Paulo, em seguida, introduz 3 atitudes. 3 atitudes que nós, como cristãos, devemos tomar e ter para que nós experimentemos hoje na prática aquilo que Deus diz que é verdade e que tem base há 2000 anos atrás na morte e na ressurreição de Jesus. E essas 3 coisas são, nós temos que saber disso, nós temos que nos considerar assim, e nós temos que nos oferecer a Deus. E aí, chegamos no verso 14. O pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, e a lei não tem esse poder para santificar, mas vocês estão debaixo da graça, que é poderosa para nos dar essa vitória. Vamos então começar no verso 6, primeiro ponto, como é que nós hoje nos apropriamos disso. Vocês já notaram a ênfase de Paulo na questão do saber. Ele introduziu esse assunto no verso 3, quando ele disse assim, porventura vocês ignoram esse fato? Vocês ignoram que nós fomos unidos a Cristo na morte e na ressurreição? No verso 6 ele repete o conceito, dizendo, vocês têm que saber isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. No verso 9, ele volta a falar. Ele diz, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem domínio sobre ele. Mais adiante, no verso 16, a gente não vai nem tão longe como o verso 16, mas de qualquer forma ele repete, não sabeis. Então, 4 vezes aqui nessa passagem, em que ele está tratando da vitória sobre o pecado, Paulo pergunta ou afirma, vocês ignoram? 3 vezes ele diz, sabendo, sabendo e sabendo. Saber é fundamental para você viver uma vida santa. Saber o quê? Saber estas coisas. Saber o que Deus fez por você. Saber o que é que Ele lhe oferece no Evangelho. Eu acredito que grande parte da superficialidade da vida cristã dos nossos dias é exatamente porque as pessoas não sabem. Elas desconhecem, elas ignoram, têm um conhecimento muito superficial do Evangelho. E isso, infelizmente, vem sendo estimulado, ou vinha sendo estimulado, por uma grande parte da população evangélica, de líderes evangélicos, que diziam que estudar a Bíblia é ruim, que teologia é ruim, que doutrina mata, a letra mata e o Espírito vivifica, quando aquela passagem não tem nada a ver com isso.
Aquela passagem da letra mata, o Espírito vivifica, é só uma comparação entre o Antigo Testamento, a letra da lei, e o Espírito do Novo Testamento. É a comparação entre as duas dispensações, entre Moisés e Cristo. Não tem nada a ver estudar e abrir a Bíblia ao acaso, meter o dedão e dizer que o Espírito Santo vai iluminar e dizer o que é aquilo ali. Então, a gente foi ensinado muito tempo que nós não precisamos de doutrina. Que doutrina divide, que doutrina esfria, que doutrina seca. Quando você percebe a importância que a Escritura dá a você saber, você tem que entender o Evangelho, senão você nunca vai viver a vida cristã da forma certa. Porque o cristianismo, ele não é só experiência, mas ele é também uma doutrina. Uma doutrina é um conhecimento, é um conjunto de fatos e a interpretação desses fatos. Então você tem que conhecer para poder saber como é que eles podem lhe ajudar a viver aqui nesse mundo. Por isso Paulo pergunta, vocês ignoram isso? Vocês têm que saber, vocês têm que saber, vocês têm que saber. 3 vezes na passagem, Paulo fala a respeito do saber. E o saber aqui não é só um conhecimento intelectual, não é só o verbo que Paulo usa aqui, nas 3 vezes é o verbo gnosko, e não é só a apreensão intelectual, mas é uma apreensão que também se transforma em prática. É você quase que compreender, e compreender não somente com sua mente, mas com seu coração, de forma que essa compreensão ela vai mudar a sua vida. Então, esse verbo ele é usado para se referir a esse tipo de conhecimento que tem uma dimensão além simplesmente do conhecimento intelectual. 3 vezes Paulo pergunta, vocês desconhecem isso? Vocês não têm entendimento a respeito disso? E o que é que nós então temos que saber, para começar? Então já estabelecemos esse ponto, né? A importância do conhecimento para viver uma vida santa. Mas o que é que nós temos que saber? Olha o que é que Paulo diz aqui, no verso 6. Primeiro, vocês sabendo isso, vocês têm que saber isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Eu tenho que saber 3 coisas a respeito da morte de Cristo na cruz. Primeira delas, que o nosso velho homem foi crucificado com ele. O que é o nosso velho homem? É a natureza que nós herdamos de Adão. Adão é chamado do velho homem porque ele foi o primeiro, portanto ele é o mais velho. Então todos nós temos a natureza de Adão, aquela natureza de pecador depois da queda, em que ele quis fugir de Deus, colocou a culpa na mulher, na verdade colocou a culpa em Deus, né? A mulher que tu me deste, né? Então, ele colocou a culpa em Deus, ele não quis assumir sua responsabilidade, tentou fugir, fez roupas de galhos de árvore para esconder a nudez diante de Deus. Então, essa natureza de pecador, rebelde e fugitivo de Deus, nós nascemos com ela. É o velho homem que está em nós. Qual é a solução para o velho homem que está em nós? A única solução para o velho homem que está em nós é a cruz. Você não consegue matar seu velho homem. Você não vence o seu velho homem. Adão é mais forte do que você, ele é mais antigo do que você, ele é mais esperto do que você, e ele vai ganhar toda a queda de braço que você entrar com ele. Vai ganhar todas, todas. Você vai perder todas brigando com seu velho homem. Não vai ganhar uma. Só tem alguém, uma pessoa que pode vencer Adão. É o segundo Adão, Jesus Cristo. E como é que ele fez isso? Na cruz. Ele não somente estava sendo crucificado, mas ele estava na cruz crucificando Adão, o velho homem que há em nós. Não é isso que está dizendo aqui, ó? Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Por que nosso? Porque é a natureza da qual todos nós participamos, porque todos nós somos descendentes de Adão. E cada um de nós aqui nesse espaço hoje à noite, em pé ou sentado, tem o velho homem dentro de si. Mas há 2000 anos atrás ele foi levado à cruz, porque essa é a única solução para a corrupção do nosso coração. É cruz, nada mais resolve isso. Cruz. Foi crucificado com ele. Você tem que saber isso, meditar nisso, se conscientizar dessa bênção
que Deus nos deu. Segunda coisa que Paulo diz, que isso aconteceu, olha só, para que o corpo do pecado seja destruído. O que é o corpo do pecado? É exatamente essa minha inclinação carnal, que se manifesta através dos desejos do meu corpo. Adão se expressa através do meu corpo. Ele quer satisfazer todas as necessidades do meu corpo. E o meu corpo tem necessidade. Eu tenho fome, eu tenho sede, tenho impulso sexual, tenho desejo de conforto, tenho desejo de vencer na vida, tenho desejo de possuir determinadas coisas. Então a velha natureza, ela se expressa através do corpo como instrumento do pecado. Só que na cruz do Calvário, o velho homem foi crucificado para que isso fosse destruído, para que essa não seja a sua história e a sua vida. Terceira coisa que nós temos que saber, no verso 6 ainda, que isso aconteceu para que nós não sirvamos o pecado como escravos. Porque é isso que Adão fazia conosco. Ele nos escravizava, não é verdade? Nós éramos escravos das nossas paixões. Paulo fala isso em Efésios 2. Como nós vivíamos para satisfazer os desejos da carne e dos pensamentos. Mas agora, Paulo diz aqui, vocês têm que saber essa verdade, que lá na cruz do Calvário, o nosso velho homem foi crucificado, para que o domínio dele sobre nós seja quebrado, para que você não viva uma vida de escravidão do pecado. Você tem que saber que isso é possível e que a base para isso já foi lançada. Porque se você ignorar isso, você vai continuar a lutar contra o pecado dentro de você com suas forças. Fazendo resoluções, fazendo campanha, fazendo um monte de coisa para vencer o pecado. Todo mundo sabe o que é a experiência nossa. Quando chega em dezembro 31, a gente faz um monte de promessa para Deus, resoluções de novo ano. Antes do carnaval a gente já quebrou tudo, né? Já acabou, a derrota nossa é óbvia na luta contra o pecado. Agora você sabe por que é que você vem sendo derrotado na luta contra o pecado. Você está tentando enfrentar Adão sozinho, vencer Adão pelas suas forças. Agora, você ignorava, agora você não tem mais desculpa. Você agora sabe que o caminho para vencer Adão não é você, mas Cristo. É a nossa união com Ele, na sua morte e na ressurreição. E é isso que você tem que saber. O saber é importante. Tem uma história de um americano que, quando houve a corrida para o ouro na Austrália, muito tempo atrás, era um comerciante rico, alguém que tinha recursos, ele vendeu o que tinha, embarcou no navio para a Austrália para garimpar ouro e ficar rico. Era a ambição dele. Mas na Austrália não deu certo. Ele garimpou, procurou ouro e não conseguiu. E a fortuna dele acabou durante o tempo que ele estava na Austrália, e então ele teve que voltar para o seu país sem nada. Perdeu tudo. O que restou deu apenas para comprar uma passagem no navio. E com troco, ele pensou, a viagem dura um mês e pouco, e eu vou precisar comer, não é? Então eu vou comprar alguma coisa para comer. Mas o dinheiro dava para comprar só um pacotinho de bolacha e um pedaço de queijo. Então ele comprou, entrou no navio, embarcou e o navio foi embora. E no meio do caminho, né, ele começou. Todo dia, um pedacinho de bolacha e uma fatiazinha de queijo, daquela fininha que dá para ver o outro lado, né? E ele foi comendo daquilo, até que finalmente a bolacha acabou e o queijo acabou, ele começou a passar fome, não estava nem na metade da viagem ainda. E o que dava mais tristeza para ele é que ele passeava pelo navio, passava na porta do restaurante e todos os outros passageiros estavam lá sentados, comendo do melhor, se divertindo, se alegrando. E ele, passando fome, passando necessidade, trancou-se no camarote para morrer. O capitão sentiu a falta, foi atrás dele, bateu na porta, recebeu, disse, o senhor está bem? Nós estamos sentindo sua falta. O que é que está acontecendo? Ah, capitão, minha vida é uma vida de miséria, desgraça. Aí contou, né, chorou, contou a história dele, de tudo que ele tinha perdido, e aquela situação em que ele se encontrava, né, em que ele não tinha dinheiro, não teve dinheiro nem para comprar os víveres necessários para a travessia. O capitão deu a risada, né, e disse para ele o que vocês já adivinharam, né? O senhor não sabia que as refeições estavam incluídas no preço da passagem. Ele não sabia. E assim é muito crente.
Ele não sabe, ele ignora, ele tem um conhecimento superficial do Evangelho. E o resultado é que ele não vai se apropriar das bênçãos que Deus tem para ele na área de santificação. Ele vai tentar, pela força dele, né, no braço, viver uma vida de santidade, ou fazer a vontade de Deus só para ser derrotado no dia seguinte, vez após vez, cair com a cara no chão, né, para ficar lá deprimido, se sentindo lá no fundo do poço e tudo mais, quando na verdade ele ignora, né, que já foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, para que nós não sirvamos como escravos ao pecado. Então, primeira coisa, meu irmão, você tem que estudar, você tem que conhecer a palavra de Deus, você tem que ter doutrina, você tem que conhecer boa teologia cristocêntrica, que fala da graça de Deus em Cristo Jesus e de tudo aquilo que Deus nos dá, para que a gente não caia num cristianismo superficial, insuficiente, que acaba descambando para pragmatismo, misticismo e uma série de outras posições que são muito abaixo daquilo que Deus de fato nos deseja dar. Do verso 7 até o verso 10, Paulo elabora no que ele falou. O cerne é o verso 6, não é? Mas no verso 7 ele começa a justificar. Ele disse que foi crucificado com Cristo o nosso velho homem, para que não sirvamos o pecado como escravo, porque quem morreu está justificado do pecado. Está certo. Né? E se nós já morremos com Cristo, nós então não temos mais que obedecer ao pecado. Estamos justificados nessa nossa recusa. Por que isso? Verso 8. Porque se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, porque Cristo não somente morreu, mas ele ressuscitou. E aí outra vez ele usa o verbo saber. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele. Nós temos que saber não só o que diz o verso 6, de que nós fomos unidos na morte de Cristo, mas sabendo também o que diz o verso 9, que nós estamos unidos na ressurreição de Cristo, de onde vem o poder para viver uma vida nova. Por quê? Verso 10. Quanto a ter morrido, Cristo de uma vez para sempre morreu para o pecado e nós com ele. Mas quanto a viver, Cristo agora vive para Deus, assentado à direita de Deus, fazendo a vontade do Pai aqui nesse mundo, da mesma forma nós com ele. Então, primeira coisa, você tem que saber. Se você não souber, como é que você vai viver se você não sabe, igual aquele cidadão lá no navio? Mas agora Paulo avança o argumento, mais um ponto. Depois de falar da necessidade de saber, ele agora diz no verso 11, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Paulo agora apresenta, ele vai um conceito mais adiante. Depois de dizer que nós temos que saber, ele diz que agora nós temos que nos considerar aquilo que nós sabemos que somos. Nos considerar, o verbo que é usado aqui, é um verbo tirado da linguagem matemática. É você fazer uma conta e chegar numa conclusão. É o verbo logisestai, de onde vem palavras como lógica, ou considerações que procedem de um processo racional, tipo assim, o raciocínio é esse: Cristo morreu na cruz, eu estava unido a ele, ele morreu para o pecado, então eu também morri pelo pecado. Então a conclusão dessa equação é que eu hoje estou morto para o pecado, portanto eu tenho que me considerar assim. Deixa eu contar uma história que talvez ajude a ilustrar isso aqui. Quando apareceu a loteria esportiva, era aquela cartelinha, né? Quem é que lembra disso aqui? Que era uma cartelinha, né? Pode levantar a mão. Quem levantava que era uma cartelinha? Olha, tudo jogava, viu, pastor? Todo esse pessoal jogava. Eu também joguei na minha mocidade, né? Quando eu não era crente em Cristo Jesus, eu estava lá. Era uma cartelinha que você furava, né? Tinha lá os 13 jogos e você saía furando a configuração que você achava que era a correta. E tem a história que aconteceu lá na minha terra, na minha cidade, Recife,
onde eu vivi. Sou de João Pessoa, mas me criei no Recife. E tinha uma história lá de um cidadão que jogou, pegou a cartelinha, né, com os 13 pontos, e com um radinho de pilha acompanhando o jogo, com a família dele. Aí os jogos acontecem no fim de semana, tal. Na sexta-feira ele fez 5 pontos, acertou. No sábado tinha mais 5 jogos, ele acertou todos. E no domingo tinha 3 jogos. E ele escutou o primeiro, acertou, marcou. Faltava 2 jogos. Né? Segundo jogo, ele acertou. Terceiro jogo, faltava 1. Quando o jogo terminou, exatamente o que ele tinha marcado. Então ele fez 13 pontos. Na hora que ele soube que ele fez 13 pontos, ele se considerou um cara rico. E como resultado disso, ele deu a casa para a sogra, ele deu o carro para o vizinho. É verdade, ele queimou os móveis em praça pública, porque ele no dia seguinte ia no banco receber uma fortuna, né? Ele fez os 13 pontos. Entende a diferença? Saber, quando ele soube, ele considerou-se e começou a agir como uma pessoa rica. É claro que mais 5.000 pessoas também fizeram 13 pontos, né? E ele quebrou a cara nisso aí, infelizmente. Mas a ideia permanece, né? O conceito permanece, porque Deus não mente, né? Deus não mente. Deus não mente. Ele está dizendo aqui para você que você está crucificado com Cristo. E agora ele diz, considere-se morto para o pecado. Você já ouviu aquela expressão, né? Tome posse? Pois está aqui. Tome posse. Tá? Tome posse do que Deus está dizendo. Você está morto com Cristo para o pecado. Então, considere-se assim. Considere-se assim. Tem uma história a respeito de Agostinho, que eu já contei muitas vezes, alguns já devem ter ouvido, mas eu vou contar de novo, que eu acho maravilhoso. Agostinho, aquele famoso pai da igreja do século IV, que se viu de inspiração para Lutero, para Calvino, para a Reforma Protestante, que alguns acham que foi o primeiro pré-reformador. Agostinho teve uma vida muito dissoluta. Viveu longe de Deus, dos caminhos de Deus, era imoral, teve muitas mulheres, até o dia em que ele conheceu a graça de Deus, através das orações da sua mãe Mônica. E tornou-se aquele grande homem de Deus. Se tornou bispo da cidade de Hipona, depois foi para Roma, se tornou o maior teólogo da igreja no século IV. E um dia diz que Agostinho estava andando nas ruas de Roma e uma ex-amante dele o reconheceu. E gritou, Agostinho! E ele, quando viu que era mulher, continuou andando, né? Fez de conta que não viu. E a mulher, Agostinho! E ele, né, andando, e a mulher gritando atrás, Agostinho, sou eu! E ele virou para ela e disse, mas não sou eu. E foi embora, né? Não embora. Então, considerou-se morto, né? Estou morto, não tem mais nada, né? Acabou. Considerai-vos mortos para o pecado. Então, primeiro você tem que saber, e na segunda parte, você tem que agora tomar isso em fé. E você que se considera, quando o pecado bater a sua porta, você diz, aqui não mora ninguém que o Senhor conheça, né? Feita a história daquela menininha, que alguém perguntou para ela, e o que é que você faz quando o diabo bate na porta do seu coração? Resposta dela, eu mando Jesus atender. Eu mando Jesus atender. Então, é exatamente isso. Aqui não mora mais ninguém que o Senhor conhece. Aquele que o Senhor conhecia já está morto. Não tem mais ninguém aqui. Então, considerai-vos mortos para o pecado. E, em seguida, ele diz, né, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aí, no verso 12, ele traz a conclusão disso, né, a consequência disso, que está introduzida pelo portanto, aí do verso 12. Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Aqui nesse verso 12, que é a sequência lógica do verso 11, no verso 11 ele diz, você se considera morto para o pecado. Em termos práticos, como é que isso funciona? Não deixe o pecado reinar em você, porque ele não tem mais direito. Aqui Paulo fala do pecado como se fosse um rei, não reine. Isso é uma figura de linguagem muito comum, chamada de personificação. Paulo, por exemplo, usa isso lá em Romanos 13, quando ele diz, o amor não arde em ciúmes, o amor
tudo espera, o amor não suspeita mal, o amor não se alegra. Quer dizer, ele fala do amor como se o amor fosse uma pessoa, né? Que ajuda a gente a visualizar. Então ele está fazendo a mesma coisa aqui com o pecado. Quando ele diz não reine o pecado, ele está falando como se o pecado fosse uma pessoa que estivesse dentro de nós e que quer dominar, reinar sobre os nossos membros, sobre o nosso corpo. Não reine o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. O rei pecado que está em nós, ele tem paixões, ele tem desejos. E ele quer obrigar você a cumprir esses desejos. Ele quer fazer com que você execute a vontade dele. Todo dia o rei pecado vai querer que você faça a vontade dele. E ele vai falar no seu coração, ele vai falar na sua consciência, ele vai usar elementos de fora. O diabo usa isso, o diabo é instrumento do rei pecado, ou vice-versa. Satanás usa o rei pecado para cumprir os seus desejos. Mas é o inimigo dentro de nós. O nosso pior inimigo não está lá fora, mas está lá dentro. Dentro das nossas trincheiras, no nosso coração. Esse rei que quer dominar os nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas emoções, nossa consciência, nosso desejo, nossa memória, todas as nossas faculdades, que Paulo chama aqui os nossos membros. Ele quer dominar. Só que agora Paulo está dizendo, não deixe que ele domine. E qual é a base que eu tenho para dizer ao pecado? Não, não. Qual é a base que eu tenho? Minha força? Não, não. Porque você tem que se considerar morto. Porque você já morreu em Cristo Jesus. Essa é a base do não. Deixa eu ilustrar isso aqui. Imagina, lembra a história de Israel no Egito. 400 anos, os judeus serviram a Faraó, escravos. Nasceram no cativeiro. Aquela geração que Moisés foi libertar, nasceu no cativeiro. Eles sempre foram escravos. Eles nunca sabiam o que era ser livres, porque nasceram escravos. Os pais eram escravos, os avós eram escravos. Sempre foram escravos a vida toda. Moisés os liberta, lidera para fora do Egito, frente ao Mar Vermelho, o exército de Faraó vem atrás. Moisés abre o Mar Vermelho pelo poder de Deus, atravessam a pé enxuto, o mar se fecha. Do lado de lá, os israelitas, agora libertos, não mais escravos. Do lado de cá, o antigo patrão, Faraó. Eu fico imaginando a cena. Vamos imaginar que fosse possível. Faraó gritando do lado de cá. Não dá porque a distância é muito grande, não daria para ouvir. Mas imagine que desse. Faraó gritando, voltem meus escravos. Vocês me serviram a vida toda. Vocês conhecem a minha voz. Vocês nasceram debaixo da minha autoridade. Sempre fizeram a minha vontade. Voltem, voltem para me servir. Agora imagine, lá do outro lado do Mar Vermelho, um israelita, agora livre, ele ouviu a voz de Faraó. E sentiu, foi a voz que ele escutou a vida toda, mandando nele, dizendo para ele o que fazer. O que é que ele vai sentir vontade de fazer? Se jogar no mar, nadar de volta e beijar o pé de Faraó. Toda vez que você peca, você está fazendo exatamente isso. Exatamente isso. Não reine o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. O que você tinha que dizer do outro lado é dizer o seguinte, cala a boca, você não é mais o meu rei, você não é mais o meu patrão, eu já morri para você, eu sou livre do seu domínio, eu não tenho que lhe ouvir, não tenho que lhe obedecer. Então, é isso que significa considerar-se morto. Morto para o pecado, vivo para Deus. Você não tem que deixar o pecado reinar na sua vida, porque você não está mais debaixo do domínio do pecado, porque ele foi crucificado com Cristo na cruz. Você tem que saber disso, você tem que se considerar assim, e como resultado você vai dizer não. Você vai dizer não todo dia. E é assim que você vai experimentar essa vida de vitória. Mas não terminou. Diz mais uma coisa aqui, ele agora avança o argumento mais um pouco, e ele diz, no mesmo fôlego, ele diz no verso 12, não reine o pecado no vosso corpo mortal, e no verso 13, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade
Mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos da justiça. Agora, o próximo conceito é o do oferecer-se. Veja como é lógico. Você primeiro toma conhecimento do que Deus fez por você em Cristo Jesus. Você toma posse disso pela fé. E você se considera aquilo que Deus diz que você é. Você está morto para o pecado e vivo para Deus. E agora, liberto da tirania do pecado, você pode se oferecer a Deus e dizer: Deus, eis-me aqui para o teu serviço, te ofereço. Antes eu ofereci os meus membros a Faraó, pecado, mas agora eu ofereço o que eu sou a ti, para que o Senhor me use como instrumento de justiça. Não ofereça mais os membros do seu corpo, todas as suas faculdades intelectuais incluídas aqui, ao pecado como instrumento de iniquidade, como você fazia antes, mas agora você se oferece a Deus como instrumento de justiça. E aí vem aquela conclusão que, na verdade, foi o início do nosso estudo. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês. Que promessa maravilhosa. Sabendo, considerando-se e se oferecendo a Deus. Tudo isso com base na graça de Deus revelada em Cristo Jesus. É dessa união com Cristo que vem a força para a gente vencer o pecado no dia a dia. Deixe-me fazer alguns esclarecimentos aqui, para não ser mal compreendido. Eu não estou dizendo que jejuar, orar, ter uma disciplina, horário de ler a Bíblia, estou dizendo que isso não serve, que isso é inútil. Eu estou dizendo que estas coisas são inúteis se você não sabe, não se considera e não se oferece. Porque elas podem virar religião. Elas podem virar religião. Elas só fazem sentido se você faz isso para você saber, conhecer a Cristo, considerar-se e então oferecer-se a Deus. Estas coisas elas não podem ser um fim em si mesmas, mas elas são o que a gente chama em teologia meios de graça. Então, eu estou dizendo, e você me pergunta, mas pastor, como é que eu faço então? Eu quero saber, eu quero me considerar, eu quero me oferecer. Como é que eu faço isso? Eu digo, todo dia você tira tempo para ter comunhão com o seu Salvador, porque é dele que vem o poder, e a graça e a força, mediante a ação do Espírito Santo. Até você poderia perguntar, pastor, não vi nada sobre o Espírito Santo aqui. Não está aqui, mas está no capítulo 8. No capítulo 7, Paulo vai fazer um intervalo para dizer por que é que a lei foi dada, e aí no capítulo 8 ele vai falar a respeito da atuação do Espírito Santo. E aí vai ficar completo o ensino. Ele vai falar de como Deus nos dá o seu Espírito, pelo qual nós o adoramos e servimos, e é pelo Espírito que a gente mortifica o velho homem na prática. Então, como complemento do que eu estou dizendo aqui nessa noite, no capítulo 6, você lê depois o capítulo 8, que é a continuação, quando Paulo agora fala por que é que o Espírito Santo nos foi dado, que é para exatamente nos guiar nesse saber, considerar-se e oferecer-se a Deus. É o Espírito de Deus que vai nos guiar a fazer isso. Por isso, todo dia você tem que tirar tempo para ler a palavra, estudar a palavra, porque é nela que você vai saber o que é que Deus tem para você. Tira tempo para orar a Deus, ter comunhão com o Senhor Jesus, porque é dele que vem o poder para você dizer não para o pecado. E viver uma vida reta e santa. Ah, pastor, e se eu cair? Eu me lembro que eu me lembro uma vez que eu compartilhei isso com um jovem seminarista, que era mais ou menos alguém que eu estava mentoreando e ajudando, né? Ele tinha muito problema com a ira dele. E eu disse para ele, eu acho que você está tentando ganhar a sua ira da maneira errada. Então, você já pensou nisso aqui? Aí compartilhei com ele isso aqui. Nossa, ele amou, disse, pastor, eu nunca tinha visto isso. Mas que coisa boa, graças a Deus, ótimo. Aí, no dia seguinte, ele foi me procurar e disse, não funciona. Por quê? Disse, pastor, eu saí da sua casa, fui esperar o ônibus. E o ônibus demorou. E aí, quando chegou, o motorista parou no posto, ali no ponto de ônibus, e não esperou nem eu subir. Né? Já saiu de novo. Eu fiquei com tanta raiva que eu chutei a porta do ônibus. E eu caí em mim. Disse, meu Deus, nada que eu aprendi funcionou. Não funciona, pastor. Disse, meu irmão, uma árvore grossa não se corta num dia. Né? Há quanto tempo você é uma pessoa irada? Então, isso é alguma coisa que você tem que experimentar
todo dia. Todo dia. Você vai é isso que é a santificação. É você todo dia saber, considerar-se e dizer não para o pecado e oferecer-se a Deus. É todo dia que você tem que fazer isso. Você nunca vai fazer isso de uma vez para sempre. Mas todo dia você tem que fazer isso, porque isso é um processo. Só que o processo é nessa direção. É nesse caminho aqui, o caminho da graça e da misericórdia de Deus. Amém? Vamos orar? Nosso Deus, nós te damos graças por uma redenção tão grande, plena e poderosa que o Senhor nos deu em Jesus Cristo. Te damos graças porque Ele não somente nos dá o perdão dos pecados, mas a vitória sobre o pecado. E um dia Ele vai nos livrar da presença do pecado quando voltar em glória e ressuscitar os nossos corpos e transformá-los. Te agradeço por estes queridos irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite. Ó Deus, abre o nosso coração para que nós possamos ver as maravilhas da Tua palavra, as riquezas do Teu Evangelho, que nós saiamos regozijantes, cheios do Espírito Santo e de alegria por tudo que ouvimos nessa noite. Nos ajuda a viver para a Tua glória em santidade de vida, por amor de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida.